Bom, vou começar falando do ataque terrorista, o ataque de vândalos, ataque de bandidos, perpetrado na madrugada de sábado para domingo no CT do Palmeiras, Centro de Treinamento do Verdão, que fica ali na Barra Funda, um bairro que fica na zona oeste, quase zona central de São Paulo. Por volta das 2h30 da manhã, uns cinco caras encapuzados, lógico, são flagrados pelas câmeras de segurança, mas não dá para ver direito quem são, jogaram bombas por cima do portão e, por sorte, ninguém se machucou. Também eram 2h30 da manhã, não sei se quem estava acordado essa hora, e alguns jogadores estavam no CT dormindo, né? Mas não aconteceu nada. Então, a polícia está investigando, porque a direção do Palmeiras entrou em contato com a PM e a Polícia Militar vê semelhanças entre este grupo que fez esse atentado com aquela emboscada que aconteceu em outubro do ano passado, quando parte da torcida da Mancha Verde fez uma emboscada a um ônibus de torcedores do Cruzeiro em outubro, num jogo pelo Campeonato Brasileiro, e aí um torcedor do Cruzeiro, que estava dentro do ônibus, acabou morrendo. Então, a PM está investigando e vamos ver o que acontece. Esses caras têm que ir para cadeia, cara. É jaula, não tem o que discutir mais. Fica toda hora a mesma coisa. Tem que ir para cadeia, é criminoso. Então fica na cadeia. Um dia aprende, ou às vezes nem aprende. Bom, vou começar pelos jogos de sábado. Flamengo 2, Mirassol 1 no Maracanã. O Flamengo, para mim, está apresentando ainda problemas no miolo da defesa, apesar do grande entrosamento entre os Léos, né? Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas tem umas horas, cara, que os adversários entram pelo meio, vão costurando e ninguém faz nada. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Mirassol quase fez um gol, foi salvo pelo Rossi. Depois, viu-se que o cara estava impedido, mas isso não tira a fragilidade da defesa do Flamengo. Quase tomou um gol, foi salvo pelo Rossi, que aliás anda salvando o time do Flamengo, que nem o Gabriel Brazão em relação ao time do Santos. Bom, o Flamengo fez 1-0, o Arrascaeta não jogou muito, mas quando ele jogou, ele é um craque, né? Ele faz jogadas muito bonitas e numa delas, logo depois saiu o gol do Flamengo, 1-0 no primeiro tempo. Podia ter aberto 2-0, não abriu. No segundo tempo, depois do intervalo, fez 2-0, mas no meio do segundo tempo, o Gabriel, aquele jogador, tem cara de menino, que é um baiano que jogou pelo Flamengo, fez o gol do Mirassol, diminuindo para 2-1. E o Mirassol pressionou até o final do jogo, viu? O Flamengo quase tomou o empate. Mas a torcida do Flamengo parece que está de bem com o rubro-negro, mesmo depois da eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, nos pênaltis, no meio da semana passada. Na Fonte Nova, um jogaço de bola. Bahia 3, Fluminense 3. Um jogo de duas viradas. No começo do jogo, o Cano fez 1-0 para o Flu e logo depois o Bahia fez dois gols, virando para 2-1. Quando voltou do intervalo, o Renato fez algumas alterações que deram resultado logo. O Fluminense empatou e logo depois virou para 3-2. O Bahia sentiu o baque, mas foi em frente. O time dirigido pelo Rogério Ceni é bom, só que eu acho que ainda oscila, né? Mas foi buscar o empate, 3-3 num chute, cara, do. Como é que ele chama? É o Jupa. Ele chuta meio pro chão, a bola quica, sobe e vai no ângulo. O Fábio não conseguiu pegar. Um chute bem diferente, né? E com força. 3-3. E nos acréscimos, o Jean Lucas quase faz um golaço. Quase faz. Ele vai costurando, costurando. Quando ele vai entrar na área, o Freitas o puxa pela camisa, o Freitas é expulso, e aí bateram a falta, mas não aconteceu nada. 3-3, um grande jogo. Agora, coitado daquele árbitro, como é que é o nome dele? De Goiás, Jefferson Ferreira de Moraes. Ele é muito fraco. E os jogadores também não ajudam, né? Continua aquela crise ética no nosso futebol, né? Que é parte da sociedade. Todo mundo engana, todo mundo quer simular, todo mundo diz que foi quando não foi. É um negócio horroroso. Esse é o nosso futebol brasileiro. E daqui a pouco eu falo do Daronco também. Bom, no segundo tempo, eu já falei que o cara foi expulso, o Freitas, no final do jogo, e eu não tenho mais o que falar desse jogo, tá certo? Bom, o Botafogo enfiou 5-0 no Fortaleza em pleno Castelão.
A grande ironia é que o novo técnico do Fortaleza é o Renato Paiva, que deixou o Botafogo há pouco mais de um mês, logo depois da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, onde o Botafogo conseguiu derrotar o PSG, atual campeão europeu. Renato Paiva, técnico do Fortaleza, pegou pela frente pela primeira vez o seu ex-time, mas ele foi prejudicado, assim como o time todo, pela expulsão logo aos 5 minutos do primeiro tempo. O Gustavo Mancha deu uma entrada perigosa no jogador do Botafogo, e mesmo que o pé dele escorregou em cima da bola, tá, mas não interessa. Foi na canela do jogador do Botafogo. E aí, com 5 minutos, quer dizer, o Botafogo jogou praticamente o jogo inteiro contra 10 do Fortaleza, né? E o Daronco, o mais engraçado, o simbólico, né? Atualmente, o que que a gente está vivendo em relação ao VAR, né? Que é operado por um bando de incompetentes. E todos querem participar do jogo. O VAR, você nunca viu o VAR quieto, passa incólume num jogo. Não, o VAR sempre é personagem, às vezes é um personagem importante, mas às vezes é protagonista, é o VAR. Como a gente está falando agora aqui. O, o nosso amigo Thiago Duarte Peixoto, o cara que comandou o VAR nesse jogo do Fortaleza contra o Botafogo, o áudio, quando você vê ele tentando convencer o Anderson Daronco, o árbitro, que tinha marcado já a falta e expulsado o jogador do Fortaleza, ele dizendo para o Daronco, Daronco, olha, não foi, como é que foi? A entrada não foi plena, não foi plena, viu? Não foi plena, quer dizer, retira o vermelho e dá só amarelo, porque não foi plena, quer dizer, precisa quebrar a perna do jogador para ser pleno, né? Isso é vergonhoso, cara. O VAR aqui no nosso país é um negócio muito doido. E às vezes ajuda, né? Às vezes conserta um erro do árbitro dentro de campo. Bom, o tricolor do Morumbi ganhou do Vitória, 2-0 no Morumbi. Superou também a eliminação pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E a molecada formada em Cotia, né? Tá dando o recado. Outra vitória, ótima vitória. Vamos deixar o Roger Machado em paz, pelo menos por enquanto. Quarta-feira tem jogo contra o Flamengo pela Libertadores. Finalmente o Inter venceu e bem, fora de casa, 3-1 sobre o RB Bragantino. Agora, como eu disse, vão deixar o Roger Machado em paz, pelo menos por 3 dias, porque quarta-feira tem um jogo no Maracanã dificílimo contra o Flamengo pela Libertadores. E depois tem mais dois na sequência contra o mesmo Internacional, que é um jogo pelo Brasileiro e depois o jogo da volta no Beira-Rio pela Libertadores. Quer dizer, se o Inter perder para o Flamengo, foi eliminado, o Roger está fora. Os caras aí não aguentam, ninguém aguenta. Já falei do terrorismo lá do Palmeiras, agora deixa eu falar do Palmeiras dentro de campo. Ontem, o Palmeiras enfrentou o Ceará, venceu por 2-1 de virada, mas o VAR novamente foi protagonista, tá certo? Ele marcou uma falta do- do- teve um pênalti no. Como é que ele chama? Vitor Roque, que adora simular também. Está melhorando, mas ele adora uma simulação. Ele prefere se jogar do que fazer um gol, do que tentar fazer um gol. Mas o VAR entrou, assinalou o impedimento do Vitor Roque e o Palmeiras teve um gol anulado. Ou um pênalti, né, anulado, vamos dizer assim. E no gol do Fortaleza, o segundo gol, porque o Fortaleza fez 1-0, tomou uma virada de 2-1. Esse pênalti que o Flaco Lopes bateu, empatando o jogo, cara, eu não marcaria. A bola bateu no jogador e depois bateu na mão dele, mas a bola nem ia pro gol. Então não dá para entender. Mas enfim, foi marcado o pênalti, o Flaco Lopes bateu o pênalti, empatou 1-1 e logo depois o Palmeiras fez 2-1. E o Ceará empatou o jogo com 2-2 e a famosa linha traçada Mandrake. Enquanto não chegar aquele equipamento semiautomático que a CBF prometeu que vai comprar para todos os clubes de Série A e B, duvido, mas prometeu, tem que cumprir. Nessa Merschaud, continua sendo investigado? Não. Enquanto não trouxer esse equipamento, vai ser essa coisa. Agora, o engraçado é o Abel, né? O Abel Ferreira, ele quando é contra o Palmeiras, ele enlouquece, ele pira, ele cospe fogo. Mas quando é a favor do Palmeiras, ele fica quieto. Ou quando prejudica o outro time, como foi o caso do Ceará ontem, ele não fala nada. Tá tudo certo. Grande Abel.
Cara, Cruzeiro 1, Santos 2, num Mineirão com 60 mil pessoas. Uau! O Santos está melhorando, ele vem melhorando, né? Agora, o Cruzeiro é engraçado, o Cruzeiro joga bem no primeiro tempo, no segundo ele cai. Estão dizendo que é por causa do elenco, que é curto. Talvez. Pode ser uma questão de preparação física, né? Pode ser que o técnico não esteja poupando alguns jogadores, fazendo aquele revezamento que o Felipe Luiz faz no Flamengo. Só que o elenco do Flamengo, cara, é muito superior ao do Cruzeiro. Então, a ver, o fato é que o Cruzeiro podia ter feito 2-0 no primeiro tempo, jogou melhor que o Santos. O Santos não jogou no primeiro tempo. Foi salvo de novo pelo Gabriel Brazão. E no segundo tempo, no intervalo, o Kleber Xavier, que a torcida do Santos, a grande maioria, chama de estagiário, ele acertou, sem querer. Porque eu mesmo no intervalo falei assim: meu Deus, ele tirou o Roleiser, que é o único cara que joga bola ali, que sabe trocar bola com o Neymar. Ele tirou o Roleiser e tirou também quem foi? O Barreal, né? Meteu o Tiquinho, o Cabageiro e também o Zé Rafael. E o louco é que o Zé Rafael entrou e já tomou um amarelo. Mas não sabe que não deu certo? Deu certo. O Santos melhorou, virou o jogo para 2-1 e o Cabageiro teve participação nos dois gols. Veja só. E o Guilherme, que é sempre xingado pela torcida do Santos, fez um gol e participou de outro. Futebol é assim. Agora, vão deixar o Kleber Xavier em paz só até o jogo do Vasco. Se o Santos ganhar do Vasco no Morumbi, aqui em São Paulo, ele vai ganhar mais sobrevida. Mas se o Santos perder para o Vasco, aí de novo, Jorge Sampaoli, venga. Corinthians, hoje à noite tem Corinthians contra o Juventude, finalizando o primeiro turno. Um primeiro turno cheio de asterisco, porque tem time com 18, time com 19, time com 17 jogos. Mas hoje tem Corinthians contra o Juventude. É um jogo traiçoeiro, porque o Juventude também está melhorando, embora esteja na zona do rebaixamento. E uma notícia boa para o Corinthians foi o afastamento do Augusto Melo, definitivo. O impeachment foi votado no sábado e os sócios optaram por se manda, vaza Augusto Melo. Agora, o curioso é o Stabile, o Osmar Stabile, que continua com aquela história para boi dormir. Se quiserem, eu faço esse sacrifício. Eu permaneço à frente da presidência do Corinthians, pelo bem do clube. Aham, a gente sabe que é pelo bem do clube. Aham, a gente sabe que você não tem nenhum apego ao poder, à cadeira de presidente do Corinthians. Aham. Classificação do Brasileirão, vamos lá. Cadê a classificação? Oh, meu Deus, perdi a classificação. Agora eu vou ter que ir aqui, achar a classificação do brasileiro. Achei. Ó, tá, tem que dar o desconto, né? Aquela história dos jogos. Flamengo em primeiro, 40 pontos, com 18 jogos. Cruzeiro com 37, com 19 jogos. Palmeiras, 36, com 17 jogos. Quarto, Bahia com 30 pontos em 17 jogos. Botafogo em quinto com 29 pontos. Mirassol em sexto com 28 pontos. Aí vem São Paulo com 28, Bragantino 27, Fluminense 24, Atlético 24, Internacional 11º com 24. A vitória sobre o Bragantino foi importantérrima. O Ceará 22, Corinthians 22, Santos 21. O Santos colando no Corinthians. O Corinthians precisa ganhar do Juventude, hein? Tá? O Grêmio com 20, aí vem a zona do rebaixamento. Não, Vitória com 18. Aí vem o rebaixamento. O Vascão com 16, Fortaleza 15, Juventude 11 e o Esporte Clube Recife com 9 pontos. Primeira vitória no campeonato. Sabe sobre quem? Sobre o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense em plena arena do tricolor gaúcho. Sabe quem é o técnico do Grêmio? Quero ir lá. Mano Menezes. Ó, dê o seu like, se inscreva no canal Ponta de Lança FC, vai lá no YouTube, dá uma olhada, tem um monte de entrevista, tem um monte de corte e acione o sininho para receber os vídeos e as notificações. Fui, tchau, até amanhã.